O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando frutos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto, em verdade. E eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras hão de permanecer. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar um pouquinho. Nós vamos aproximando o final do ano. Encerramos o ano litúrgico no último domingo. E neste domingo próximo nós já iniciamos o tempo do Advento. E fiquem atentos, porque o quarto domingo do Advento, este ano, cai no dia 24 de dezembro. Então, você não está dispensado da missa da manhã do dia 24, viu? Fica atento aí. Observa direitinho este ano, porque você pode contar no calendário. Só de 7 em 7 anos e o quarto domingo cai no dia 24 de dezembro. Marca no calendário. Daqui 7 anos você olha lá de novo e você vai lembrar disso que o padre está falando agora. Isso acontece a cada 7 anos. Né? Pois bem, quando nós vamos nos aproximando do final do ano litúrgico, a liturgia começa a colocar para nós meditarmos sobre os últimos acontecimentos, textos escatológicos. Olha que palavrão, né? Textos escatológicos que narram os últimos acontecimentos. Né? Este texto apocalíptico do profeta Daniel que nós ouvimos. Esta imagem, esta visão, né, nesses animais, né, medonhos, e o profeta vê. Não só na imagem dos animais assustadores, mas o texto de Daniel todinho, né, é um texto apocalíptico. Um texto que recorda-nos o fim dos tempos, ou mais do que o fim dos tempos, porque quando a gente escuta fim dos tempos, a gente imagina que o tempo vai chegar ao seu final. Também. Que nós não ficaremos aqui para semente. Nós iremos, né, seremos ser convocados. Espero que para a seleção do Senhor. Mas o tempo vai passar, e como passa, né, para todo mundo. Mas não um final dos tempos como, né, como algo que vai terminar, como o término de tudo. Prefiro pensar numa consumação da história, como diz Paulo na carta aos Coríntios, aonde Cristo será tudo em todos. Mas olhando para o fim dos tempos, a gente imaginar a finalidade do tempo, a finalidade das coisas, a finalidade da história. Sabe aquela pergunta que às vezes a gente foge de respondê-la? De onde eu vim? Quem eu sou? E para onde eu vou? É uma pergunta tão simples que, né, intelectuais de todos os tempos da história se propuseram a responder e não conseguiram responder com profundidade. Então,
a gente perceber que nós, né, somos de Deus, que nós viemos de Deus, que nós pertencemos a Deus, e que se nós não vivemos como sendo de Deus, a gente vive daqui e acolá quebrando a cabeça. Se a gente não toma consciência de que nós pertencemos a Deus, a gente pode desconfiar, a gente pode achar que a gente é deste mundo. E aí a gente vive segundo aquilo que este mundo nos propõe. Com todo o desequilíbrio de vastidão e etc. que o mundo nos apresenta. Então, quando a gente escuta essas palavras, como do profeta Daniel, que fala de acontecimentos misteriosos, que fala de coisas extraordinárias que nós não temos controle, que nós não temos domínio, a gente tende a ter medo. É como algumas pessoas que eu conheço lá em Plutão, que têm medo de ler o livro do Apocalipse por conta dessas imagens. Por conta desses símbolos que aparecem. Também algumas pessoas que conheço têm medo de ler também o profeta Daniel. Por conta dessas imagens. Só que para nós, a chave de compreensão, a chave de leitura, tanto do profeta Daniel, como também de outros textos do Antigo Testamento que são escatológicos, que falam dos últimos acontecimentos, ou que falam da finalidade do tempo e da história, a chave de interpretação desses textos é Jesus. É como se a gente tivesse, sabe aquela lupa que as pessoas usam para ler? Não sei se vocês, às vezes precisa de lupa para aumentar o tamanho da letra, porque não dá conta de enxergar as letras. Então, a lupa que nós usamos para ler os acontecimentos da história é o próprio Jesus. Aí faz todo sentido a vida que nós levamos, a maneira como nós vivemos, a maneira como nós nos portamos, a maneira como nós nos colocamos diante de Deus. Buscando sempre a conversão e buscando sempre as coisas de Deus, as coisas do céu. É claro que quando a gente busca as coisas do céu, isso tem por si só uma série de dificuldades. É muito mais cômodo a gente não buscar as coisas do céu. É muito mais tranquilo, entre aspas, não buscar as coisas do céu. Só que quem procura ter uma vida tranquila aqui, certamente, depois da morte, vai ser atormentado. Vai ser atormentado. E aí as pessoas costumam levar a vida, Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Porque não se dá mais importância para as coisas de Deus hoje em dia. Hoje em dia, falar que você deixa tudo, você abandona tudo para você ir na missa, vão tirar sarro da sua cara. Aí vou largar tudo, vou para a missa. Para o que está fazendo, porque agora é hora de ir para a missa. O que acontece se vocês fizerem isso? Pirou de vez. Tomou chá de gasolina lá na igreja. Queimou o cérebro que não está falando coisa com coisa. Então, buscar as coisas de Deus e buscar as coisas de Deus com mais profundidade, com mais perseverança, por quê? Porque nós sabemos que este mundo vai acabar. Vai chegar na sua plenitude, vai chegar na sua finalidade. Nós viemos de Deus e para Deus nós voltaremos. Por isso que essas imagens que aparecem no livro do profeta Daniel não nos devem assustar. Porque o Senhor nos garante a sua presença. O Evangelho também toca nesses assuntos. Naquele tempo, olhai a figueira e todas as árvores do céu. Olhai os sinais.
Olhai os acontecimentos da história. Uma série de coisas que vem acontecendo aí já há muito tempo são sinais. Não é sinal do fim ainda não, viu? É sinal do princípio e do fim. O fim será pior do que isso ainda, segundo diz as palavras de Jesus. Quando virem essas coisas acontecerem no céu, levantai a vossa cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Mas coragem, ainda não é o fim. Nosso Senhor nos alerta nesse sentido, né? Então, olhai a figueira, olhai as árvores, olhai a natureza, vede os brotos, estão dando, vedes, eles estão dando broto, logo sabeis que o verão está perto. Como outra palavra que ele fala, outro texto que ele diz: sabeis interpretar o sinal do tempo, sabeis olhar para o céu e sabeis dizer se vai chover ou se vai fazer calor, ou se vai ventar, né? Como aquela passagem que ele diz: olhai o vento do sul. Eu nunca sabia que o vento tinha vento do sul, vento do norte, vento do leste, vento do... né? Ele diz: vocês sabem interpretar os sinais da natureza e não sabem interpretar os sinais dos tempos. Não é? Muitos de nós aqui, dentro da igreja, como também em casa, se perguntar, né, sabem ainda olhar os sinais da natureza, né? Aquele sol medonho, tipo a mãe, né? Aquele sol medonho, você vê aquele sol de rachar mamona, quando a mãe diz assim: vai sair, não vai levar guarda-chuva, vai chover. Aí você olha para o tempo e você fala assim: que chover nada, está cheio de sol, vai chover aonde? O que acontece? Não leva guarda-chuva? Chove. Aí está aquele calor tremendo, aquele calor medonho, a mãe diz assim: não vai levar casaco, leve o casaco que vai esfriar. Você está quase fritando no calor. Você fala: que esfriar nada, que onde você já viu se vai esfriar? Não leva, o que acontece? Esfria. Aí Jesus está chamando a atenção: vede os sinais da natureza. A natureza nos dá sinais. E às vezes sinais assustadores. Como aquele evento que aconteceu esse tempo atrás aí, que derrubou telhado de um monte de casa. O telhado da igreja não caiu porque o calheiro fez aí um serviço muito bem feito. A calha estava muito bem fixada, porque se não é a calha bem fixada, o vento tinha levado o telhado da cozinha inteiro. Derrubou umas 50 telhas só. Não conseguiu, não. Graças a Deus, né? Eu falei: procure o número desse calheiro, que eu quero saber quem é. E fez um serviço bem feito. Mas vejam, os sinais da natureza estão aí. A gente sabe interpretar os sinais da natureza. E a gente precisa também interpretar os sinais dos tempos. E interpretar os sinais dos tempos, minha gente, significa a gente viver um tempo de conversão. O que precisa mudar na nossa vida, no nosso coração? Porque quando acontecer a chegada, né, quando acontecer o fim de tudo, a consumação da história, chegar aquele momento derradeiro que nosso Senhor virá para julgar vivos e mortos, desculpe, mas não vai dar para mandar outro no seu lugar. Ele vai dar um excesso de caridade. Você: estou passando a minha vez, pode ir quem quiser no meu lugar aqui. Eu vou depois, não tenho pressa não. Vai no meu lugar você. Vai dar certo? Não, você vai ter que ir, é tu que vai ter que ir prestar conta. Mas a gente acha que esse dia não vai chegar logo. Então a gente vai vivendo, a gente não se converte, a gente escuta a palavra de Deus e não causa nada, não muda nada, não muda de vida, não procuramos fazer uma boa confissão. E quando fazemos uma confissão tão fraquinha, apontamos lá alguns pecadinhos só para o padre ver que eu fui me confessar. Ou então a gente fica, eu vou confessar com o padre nada, o padre conhece meus pecados, tudo, vai ficar lembrando dos meus pecados. Então a gente,
a gente precisa aprender a levar a sério a nossa salvação, a santificação da nossa alma. Eu sei, vocês vão pensar assim, o padre sempre fala nesse assunto e vou continuar falando. Até quando Deus me der voz e me der inspiração, eu vou continuar falando. Por quê? Porque a gente tem no coração e na vida da gente um monte de prioridade. Um monte de coisas que são mais importantes do que as coisas de Deus. A gente troca um monte de coisas que a gente cria na nossa vida e coloca no lugar de Deus no nosso coração. E aí, quando a gente precisa dar tudo de nós para Deus, a gente vive dando desculpa. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho força, eu não tenho coragem, eu não tenho tempo, eu não tenho não sei o quê, não tenho não sei o quê, não tenho não sei o quê. Não sei o quê. Eles vivem uma superficialidade que a gente se contenta com o que a gente já tem. Nós já demos alguns passos, eu sou cristão, sou até do postulado da oração. Eu sou até coroinha. Eu já faço bastante coisa na igreja. Eu não preciso mais me preocupar com nada. Já está com o meu lugarzinho garantido lá no céu. Ah, é? Tu não toma juízo não para você ver. Se você está com o seu lugarzinho garantido lá no céu. Então, quando vai chegando o final do ano litúrgico e do ano civil, a gente vai se deparando com essas realidades. Que equivale. Como é que nós chegar lá no dia 31 de dezembro? Lembra que as promessas que você fez quando você estava lá no dia 31 de dezembro do ano passado? Você fez algumas promessas que você iria fazer alguma coisa diferente esse ano? Fez promessa ou não fez? Fez sim, todo mundo faz. Mas quais são as promessas que você fez? Você já nem lembra mais o que você prometeu. Já esqueceu. E aí agora no dia 31 de dezembro desse ano, você vai fazer de novo todas as promessas que você fez, que você costuma fazer. Mas largue mão de ser sem vergonha. Você faça a promessa e cumpra. Por isso que o padre, o amigo meu, falou que o dia da mentira agora é dia 31 de dezembro, né? Porque todo mundo promete e não cumpre nada. Virou o dia da mentira. Não é? Então, é tempo de avaliar diante de Deus quais foram os passos que você deu, que você mudou, o que você mudou durante este ano, quais foram os pecados que você venceu, quais foram as fraquezas que você superou durante este ano de 2023. E quais são as propostas que você vai viver no ano de 2024. Então, nós precisamos separar do nosso dia, do nosso tempo, um tempo de qualidade para Deus. Sabe aquela pergunta que eu fiz domingos passados? Você costuma pensar no céu? Você pensa no céu? Aí você devolve a pergunta assim, mas padre, o que é pensar no céu? Pensar no céu é rezar. Pensar no céu é rezar. Você tem dado tempo de qualidade para a sua oração? Mas padre, eu rezo em toda a missa de domingo, tá bom já. Eu já estou rezando bastante, estou vindo na missa todo final de semana. Eu estou rezando muito. Estou fazendo até retiro. Estou fazendo até retiro. Então eu estou rezando bastante. E a gente precisa, por quê? Porque o Senhor virá e Ele vai nos surpreender. Ele vai nos surpreender se nós não estivermos com Ele agora. Se nós não estivermos com Ele agora, quando Ele vier, você acha que a gente vai ficar com Ele? Mas Ele é bonzinho, Ele é misericordioso, Ele vai me levar com Ele. Vai nada! Ouviram do Evangelho domingo passado? Quando Ele sentar no seu trono glorioso, o que vai acontecer? Ele vai separar uns dos outros. E aqueles que viveram segundo os seus ensinamentos vão ouvir: vinde, benditos de meu Pai. E aqueles que não viveram vão ouvir:
afastai-vos de mim, maldito, ide para o fogo eterno preparado para o demônio e para os seus anjos. Então, os sinais dos tempos estão aí para a gente observar. Se nós sabemos observar os sinais dos tempos, nós também precisamos observar os sinais de Deus, a manifestação de Deus. O que é que Deus está pedindo? O que é que Deus está querendo de nós? O que Deus está querendo de mim, como padre, para este tempo novo que nós estamos vivendo e que vamos iniciar? Nós iremos prestar conta de tudo isso diante de Deus, viu? Nós iremos comparecer diante do tribunal de Deus. E aí, naquela hora, as desculpas não irão mais servir. Naquela hora, não teremos mais como dar desculpas. Então, busquemos o Senhor, busquemos nos converter, busquemos mudar de vida, busquemos observar com atenção os seus mandamentos, busquemos a sua palavra, busquemos a disciplina na vida de oração, né? Que a gente seja perseverante, que a gente seja vigilante, para que o Senhor, ao chegar, não nos encontre distraídos e despreparados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.